Salve moçada! Vamos lá! Estude mais uma obra literária e o vídeo de hoje vamos começar a estudar Fazenda Modelo de Chico Buarque. Vamos começar a estudar essa obra analisando, fazer assim, né? Dando uma passeada pela vida do autor, tá? Então vamos aos dados biográficos do Chico Buarque, beleza? Nasceu numa família de intelectuais, todo mundo sabe que ele é filho do famoso sociólogo e historiador Sérgio Buarque de Holanda, o cara que escreveu o famoso livro Raízes do Brasil, tá certo? E criou aquele termo, né? O homem cordial, o brasileiro é o homem cordial, que muita gente lê equivocadamente, como se fosse sempre bom. O homem regido pelo coração não é sempre bom, às vezes é ruim demais, tá legal? Ele fez faculdade de arquitetura e urbanismo na USP, não terminou e começou a se dedicar à música a partir de 65. Ele grava seu primeiro compacto, que se chamava Oleolá, e logo em seguida ele vai participar do Festival de MPB da TV Record em São Paulo, e com a música Banda ele vai vencer o festival, né? Vai dividir o prêmio de melhor música com o Geraldo Vandré, que tinha participado com uma música chamada Disparada, e essa música, a Banda, vai garantir a projeção nacional do Chico Buarque. Já a partir desse primeiro ano de carreira, o Chico Buarque já é reconhecido nacionalmente. Alguns diziam que ele era uma espécie de namoradinho do Brasil, né? Todo mundo simpatizava com aquele jovem, filho de intelectuais, inteligente, brilhante, talentoso, e que tinha uma música que era pra cima, animada, né? Estava à toa na vida, do meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Muito bem. E o que acontece é que esse namoradinho do Brasil, né, começa a se tornar um artista de grande contestação política e social nos anos seguintes. A ditadura já estava estabelecida desde 64, mas a partir de 67, 68 você vai ter, né, o regime militar se tornando cada vez mais severo e o Chico Buarque se tornando um artista cada vez mais social. E ele vai escrever em 67 uma música que era a trilha sonora de uma peça de teatro chamada Roda Viva. E essa peça foi censurada, os atores foram tirados do palco determinada noite, né, foram até alvo de violência policial, e o Chico Buarque, né, no ano de 68, ele decide se autoexilar. Ele vai para a Itália, vai ficar um tempo lá ele vai ter a sua primeira filha, depois viriam mais duas, né? A Silvia primeira, a Helena e a Luísa, do casamento com a atriz Marieta Severo. Todo mundo deve conhecer, né? Pelo menos todo mundo que tem um pouquinho mais de idade, que viu aquela série Grande Família. Marieta Severo é a Nenê, a mãe lá da Grande Família, beleza? Então em 70 o Chico Buarque volta para o Brasil e em 71 ele vai lançar um álbum que até hoje é um dos mais importantes da música brasileira de todos os tempos. É um álbum de contestação social, o álbum chamado Construção. Até hoje, né, usa-se essa música em interpretações de texto. Amou daquela vez como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único, né? Um operário que vai cair de uma construção que ele está trabalhando, né, e morre atrapalhando o tráfego, né? O último verso, morreu na contramão atrapalhando o tráfego, né? Essa crítica social do homem que morre e é pouco valorizado tanto em vida como na morte. Em 72 ele faz a trilha sonora do filme Quando o Carnaval Chegar, beleza? E mais um filme que ele participa musicando é o Vai Trabalhar, do Carvana. E finalmente em 73 ele volta ao teatro, vai fazer uma peça chamada Calabar, o Elogio da Traição. A peça também vai ser proibida, vai ser censurada, e o Chico Buarque
sentindo a pressão da censura em tudo que ele fazia, ele já em 74 dá sinais de que vai buscar outros caminhos, né, para tentar driblar, sair um pouco do alvo, do foco da censura. Ele grava em 74 um álbum que ele vai chamar de Sinal Fechado, que é sintomático, né? O sinal estava fechado para os artistas que queriam se manifestar de forma contrária ao regime. E nesse álbum ele vai somente cantar canções de outros autores. Por quê? Porque as dele estavam sendo censuradas. E é nesse ano que ele vai se trancar em casa para fazer um livro, o seu primeiro livro, sua primeira obra literária, né? As anteriores foram apenas peças teatrais, e ele vai então escrever em 74 o Fazenda Modelo, que é o livro que nós estamos estudando. Tudo bem? E vamos falar muito sobre ele. Em 75 ele vai escrever a peça Gota d'Água, que é uma espécie de releitura de uma tragédia grega chamada Medeia, que se passa numa favela, no Morro Carioca. Em 75 ele traduz para o português o musical italiano Os Saltimbancos, fez muito sucesso, virou também aqui um musical. Depois teve os Trapalhões, que fizeram também uma nova releitura, Os Saltimbancos, Trapalhões. E em 78 ele escreve a peça de teatro Ópera do Malandro e vai ganhar o prêmio Molière de teatro, que é o prêmio mais importante do teatro brasileiro. Em 79 ele vai escrever uma obra infantil muito interessante chamada Chapeuzinho Amarelo, né? A Chapeuzinho Amarelo de medo, olha o medo da ditadura. Apesar de já estarmos no âmbito, né, no momento de uma reabertura, ele ainda está falando sobre essa repressão, e o Chapeuzinho Amarelo é uma alegoria, uma analogia também ao regime, tá? Recomendo que você leia, inclusive, Chapeuzinho Amarelo, tá? E em 92 começa a sua carreira literária propriamente dita. Então o Chico Buarque não costuma considerar o Fazenda Modelo como o seu primeiro livro. Ele dá meio que uma descartada no Fazenda Modelo, né? Está sendo revalorizado agora. Até a crítica não gostou muito do Fazenda Modelo à época. E o Chico Buarque, nas suas bibliografias aí, ele começa a sua carreira literária, né, segundo ele, em 92, valendo com o romance Estorvo. Depois vem Benjamin, Budapeste, que vai ser aclamado pela crítica, pelo público, Leite Derramado, O Irmão Alemão, em 2014, e em 2019 ele vai ganhar o maior prêmio de literatura em língua portuguesa, que é o Prêmio Camões, tá certo? Quem ganhou o Prêmio Camões aqui do Brasil, por exemplo, foi Jorge Amado, Raquel de Queiroz, João Ubaldo Ribeiro, só gente grande. Então aqui no ano passado, 2019, o Chico é alçado à condição dos maiores escritores, não só como músico, não só como compositor, mas os maiores escritores em língua portuguesa de todos os tempos. O Prêmio Camões chancela isso. Teve até uma rusga lá que o Bolsonaro disse que não ia assinar, porque quem assina é o presidente, né, o diploma, né, para o escritor, e o Bolsonaro disse que não ia assinar, e o Chico falou assim: se eu não tiver o meu diploma assinado pelo Bolsonaro, vai ser mais um Prêmio Camões que eu vou ganhar. Então, sem entrar em algum dos lados, né, é importante citar isso para alguma questão de vestibular que venha a aparecer esse contexto atual. E em 2019 ele também lança o seu último livro, Essa Gente, beleza? Essa então é a biografia e a carreira do Chico Buarque. Vamos falar então sobre especificamente Fazenda Modelo. O contexto da publicação é muito óbvio, né? 74, ele tinha rompido com os seus contratos musicais, deixou de fazer música, né? Gravou aquele disco lá, Sinal Fechado, cantando músicas de outros compositores, e nós estamos vivendo os anos mais ferrenhos da ditadura, né? O AI-5 tinha sido assinado, né, publicado em 68, e nós estamos em 74 vivendo ainda
sob as regras do AI-5, que eram regras, né, que tiravam as liberdades individuais e liberdades democráticas. Até peguei no Google aqui, no Wikipedia, o que o AI-5 dava ao poder Costa e Silva, então, em 68, os poderes para fechar o Congresso, como foi fechado, e as assembleias legislativas estaduais, menos a de São Paulo. O presidente podia legislar junto com os governadores, então a Constituição estava abaixo das leis que o presidente e os governadores podiam redigir. Havia um estado de segurança nacional que o presidente podia nomear interventores para administrar, para governar estados e municípios, e principalmente a censura prévia à música, ao cinema, ao teatro, à televisão e à imprensa. Então, se você escrevesse de determinada música, se você fizesse determinado filme, publicasse determinada matéria antecipadamente, passava pela censura e ela poderia reprovar. É o que aconteceu com o Chico Buarque. Chico Buarque foi censurado, né? Acabei de dizer, Roda Viva foi censurada, a peça, Calabar, a peça também foi censurada, e algumas músicas censuradas. Então, o Chico Buarque está produzindo Fazenda Modelo exatamente nesse contexto aí. A ilegalidade de reuniões políticas não autorizadas pela polícia, toques de recolher, suspensão de habeas corpus e o direito dos considerados subversivos serem sumariamente cassados. Tá entendendo? Se você fosse considerado um subversivo, você poderia ser preso, seus direitos políticos cassados. Por que está falando isso? Também não quero aqui criar uma opinião, gerar alguma opinião, enfim. O que acontece é que esse é o estado de coisas que vai dar o contexto para o Chico Buarque escrever o Fazenda Modelo. Fazenda Modelo, então, vai falar muito figuradamente sobre isso, sobre um poder autoritário, tá certo? Sobre um governo que usa da força, beleza? Da violência, da tortura, e que tenta sempre calar aquelas vozes contraditórias, chamadas de subversivas, tá? Então, tudo isso, tá? É o substrato histórico do qual o Chico vai tirar a inspiração para fazer a sua Fazenda Modelo. A Fazenda Modelo é uma alegoria daquilo que o Brasil vivia naquele tempo, beleza? Mas vamos ver que ela vai além disso. Ela não tem um interesse única, exclusivamente local e circunstancial. Local, digamos, só diz respeito ao Brasil, e circunstancial só diz respeito à ditadura militar. A gente vai ver que essa alegoria funciona muito em qualquer país e em qualquer tempo, inclusive, de certa forma, para os tempos de hoje, de acordo com a sua visão de mundo, beleza? Bom, tema central, então, é uma alegoria, acabei de dizer, uma parábola sobre o poder, acabei de falar, sobre as formas de dominação social do rebanho humano. Então aí já começa a alegoria, a metáfora da fazenda, né? O que uma fazenda faz? Ela disciplina os animais, né? Ela controla o rebanho, né? Ela comanda, ela governa o rebanho, aquela fazenda. E é isso que estava acontecendo, né, com o Brasil na visão do Chico Buarque, né? Estava o povo virando, né, um gado dócil e sempre tangido, tocado, né, de acordo com as leis e parâmetros do regime autoritário vigente, tá? Então é uma alegoria de instauração de um poder dominador que usurpa do indivíduo aquilo que ele tem de mais próprio, que é o seu destino pessoal. Tá? Nesses regimes totalitários, você não tem a autonomia de gerir o seu próprio destino. Não, eu quero fazer isso, eu quero falar aquilo, eu quero reclamar disso, eu quero criticar aquilo. Não, você não pode. Então, esse destino pessoal está cerceado, está limitado por um poder político, por um governo
ditatorial. Tudo bem? Aí a composição do livro. O livro apresenta a seguinte divisão, né? São 18 capítulos e uma nota de agradecimentos, a dedicatória, o prefácio, a epígrafe, 2 mapas, uma iconografia, que a gente vai ver ali, né? Uma bibliografia técnica. E essa aqui é a capa da primeira edição, tá certo? Faz uma referência aí ao Minotauro, depois a gente vai ver mais sobre isso. Bom, gênero da obra é uma novela, tá legal? E novela na literatura não é novela de televisão, é novela literária. Na literatura, novela é uma narrativa intermediária, nem tão curta quanto o conto, nem tão longa quanto o romance, tá? Se um conto tem até 100 páginas, se o romance tem mais de 200, a novela fica entre 100 e 200 páginas. Essa é uma classificação literária, tá legal? Então, novela é uma narrativa intermediária, beleza? E você tem na novela uma ação multívoca e polivalente, uma pluralidade dramática. Quer dizer isso? Que você tem em cada capítulo células dramáticas que são portadoras de começo, meio e fim. Entretanto, cada capítulo, apesar dele ter começo, meio e fim, ele não é autônomo, não é um conto. Ele precisa do outro capítulo e do outro capítulo encadeados, né, para participar do conjunto. É exatamente o que você tem também numa novela de televisão. A novela de televisão ou episódio de série não tem começo, meio e fim. Você não pode assistir um episódio de uma série ou um capítulo de uma novela e entender exatamente tudo o que acontece ali, começo, meio e fim. Sim, mas ele não é independente, não é autônomo, não é um filme. Ele precisa do capítulo anterior, precisa do capítulo posterior, precisa do episódio que veio antes, do episódio que vem depois. É exatamente isso uma novela. Então, narrativa intermediária em que os capítulos têm começo, meio e fim, mas não são autônomos. Depende do anterior e também está ligado em conjunto aos posteriores. Show? Beleza? Tá. E além de ser uma novela, olha, os vestibulares adoram cobrar o quê? O gênero literário. O gênero, então, principal de Fazenda Modelo é uma novela. Ele mesmo, no subtítulo, está dito lá, Fazenda Modelo, novela pecuária, tá? Só que você pode também classificá-la como alegoria, como eu já falei, alegoria política, sátira política, uma alegoria, uma sátira ao estado da política brasileira à época, distopia, que a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, né? E também fábula. Por quê? Porque tem animais que se humanizam dentro da narrativa, como nas fábulas lá tradicionais, beleza? E também você, na estrutura do livro, você tem uma multiplicidade de gêneros. Tá? Então, gênero principal, novela. Um pouco de alegoria, um pouco de sátira, um pouco de fábula. Mas cada capítulo satiriza determinado gênero de escrita. Você está entendendo? Parodia determinado gênero de escrita. Então lá, o primeiro capítulo lembra uma carta cartográfica, porque tem um mapa. O segundo capítulo, que se chama Ato, lembra um documento oficial, tá? Parodia o terceiro capítulo, um relato histórico. Você tem lá o capítulo 9, que parodia a linguagem bíblica. Também tem uma outra parte que parodia a carta pessoal. O capítulo 10 parodia o gênero jornalístico. E por aí vai, a crônica. Cada capítulo, então, faz um simulacro de um gênero textual, de um gênero literário. Tudo bem? Então, e daí o que tem a ver nisso? Tem isso na nossa análise lá em PDF. Tem a ver que o Chico Buarque, ao subverter o gênero novela, ao nessa novela em cada capítulo ele estar fugindo um pouco e parodiando outros gêneros, ele também está sendo subversivo. Ele não está seguindo o padrão regular, ortodoxo de uma novela. Então, dentro dessa novela tem a subversão. De um capítulo parecer uma carta, o outro capítulo um diálogo, o outro capítulo um jornal e assim por diante. Show de bola?
Rock and roll, né? Tá. Aí o título também é subversivo, porque a preocupação do ambiente subversivo, a subversão do gênero, que eu já disse para vocês, né? É uma novela, mas tem vários outros gêneros simulados, parodiados em cada capítulo. O próprio título também é uma espécie de subversão do gênero. Por quê? Porque a novela, né, de uma distopia futurista, né, que é o que nós podemos chamar, né, esse livro. O que é distopia? Distopia a gente vai ver no próximo vídeo, né? É uma obra futurista de um governo totalitário que vem no futuro. Tá? Só que ele está falando de uma distopia que é agrária. Tá certo? Então não projeta o ambiente futurista de uma novela distópica, mas a pecuária, que é sinônimo, muitas vezes, do quê? Do atraso, né? A cidade é o progresso, o campo é a tradição e muitas vezes o atraso. Tudo bem? De modo geral. Então no título já tem essa subversão, novela agrária, tá certo? Remetendo a algo que também tem a ver com o Brasil. Um Brasil agrário, um Brasil pouco industrializado, um Brasil que os militares vão querer desenvolver. Então essa vai ser uma das bandeiras dos governos militares, o desenvolvimentismo, a industrialização, o crescimento econômico, e que muitas vezes, para Chico Buarque, era algo ilusório. Tudo bem? Né? Oferecer um desenvolvimento, mas sob pena de tirar a liberdade. Isso quando esse desenvolvimento geralmente não era falacioso, não era mentiroso, era um desenvolvimento para poucas pessoas e não para grande parte da população, beleza? Aí você tem também as vozes narrativas e os simulacros ficcionais, né? Então você abre o livro lá, começa uma dedicatória, a dedicatória a Latucha, minha estimada esposa, cuja candura e compreensão tornaram possível a realização desse livro. Então, o autor está dedicando a Latucha, só que Chico Buarque era casado com Marieta Severo. Então aqui já fica essa brincadeirinha de que o Chico não é o autor do livro. É um outro, alguém que é casado com uma tal de Latucha. E desde o agradecimento segue essa estratégia ficcional, né? O autor, né, ficcional vai dedicar ao inspetor Klaus, ao doutor Kapp e ao professor Kazuki, todos com K, né? Você vai ver que isso aí vai ser uma constante, KKK, né? KKK, as personagens que estão aliadas ao poder. Então, esse autor, né, fica claro que ele é amigo dos poderosos. E se ele está dedicando a esses nomes aqui, você vai ver que eles são personagens do livro. Então, nós já temos aí uma estratégia ficcional. Nós temos um autor ficcional que participaria, seria cidadão da Fazenda Modelo. Ele está publicando esse livro, dedicando à sua esposa Latucha e aos seus amigos aí, o inspetor Klaus, que estimulou a realização do livro, o Dr. Kapp, que deu sugestões, e ao professor Kazuki, que deu conselhos e incentivos à obra. Beleza? O prefácio é bem interessante. Aí tem um outro personagem que vai prefaciar, né, o livro que teria sido escrito por esse, né, autor ficcional. Então, assinado por Kay Kleber, sempre o K aí, KK, né, e que assina, né, num cabeçalho fictício, né, de Fazenda Modelo, maio de 74. E, entre parênteses, AFML, que fica subentendido que ele seria membro do quê? Da Academia Fazenda Modelo de Letras. Tá? E ele vai dizer o quê? Ele vai falar sobre quem é esse autor do livro. O autor não é um pecuarista tradicional, mas ele é um estudioso, filho de uma família intelectual, olha uma relação aí com o próprio Chico Buarque, descendente dessa família, ele tem uma veia literária e esse cara aí, né, que está prefaciando o livro, está falando muito bem desse, obviamente, muito bem desse livro e bem desse autor, beleza? Tá?
E aqui então nós temos fechado esse arcabouço aí de estratégias ficcionais. Você tem um autor ficcional, que seria membro da elite da Fazenda Modelo, é um jovem casado com Latoucha, boas relações com o poder local. O prefácio é feito por Kleber, Kleber K, e ele vai dizer assim que ele recomenda no final do prefácio esse livro a todos os pecuaristas. E aí já tem a presença da ironia do Chico Buarque, né? Que se é recomendado a todos os pecuaristas o livro Fazenda Modelo, é recomendado a todos aqueles que querem criar gado. Se você metaforizar, a todos que querem aprisionar, domesticar, dominar, bovinizar as pessoas. Show de bola? Rock and roll? Muito bem. E daí você tem a epígrafe. A epígrafe também é muito importante. A epígrafe, ela cita a Bíblia, né, que diz lá no Deuteronômio: não porás mordaça ao boi enquanto debulha. Eu, na nossa análise, aí coloquei uma outra passagem, né, da Bíblia, que é lá no Novo Testamento, São Paulo, em Coríntios 1, falando desse versículo do Deuteronômio, meio que explicando esse versículo. Então o São Paulo vai falar da lei de Moisés e vai dizer assim, ó, lá no Deuteronômio falava que o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Então aquele que pisa o trigo tem que ter a esperança de que vai receber o mérito, né, o pagamento, a recompensa pelo seu trabalho. Então a simbologia do boi no trabalho e da censura na mordaça. Então não se põe a mordaça ao boi enquanto debulha. Então aquele trabalhador, né, o boi que trabalha, que debulha, não pode ser colocada nele mordaça. Ou seja, ele tem direito de falar, ele tem direito de reclamar, ele tem direito de gritar. E aí, né, num regime ditatorial, né, você só tem o direito a trabalhar, mas você não tem direito a reclamar. Então trabalha, mas sob mordaça, beleza? E daí tem uma outra brincadeirinha aí, misturando a realidade e a ficção, que tem uma bibliografia técnica, né? Como se ele fosse um pecuarista, o autor, né? Pecuarista não tradicional, um pecuarista intelectual. Então ele vai colocar lá uma ficha técnica, uma bibliografia dos livros que ele pesquisou para escrever, né, esta obra. E há uma mistura de referências reais e ficcionais. Então tem um monte de coisa aqui que o Chico Buarque realmente leu para escrever Fazenda Modelo. Ele pesquisou bastante sobre agropecuária, agricultura. Só que, de novo, ele está misturando realidade e ficção e ele coloca aqui pelo menos uma obra que fica muito clara que é ficcional, né? Lento e eficaz extermínio da cultura pecuária, K. Karensen, né? Edições Fazenda Modelo. Então aqui já tem mais um sinalzinho de que há uma mistura entre realidade e ficção. Algo bem moderno, algo bem pós-moderno, tá? E daí a referência bibliográfica tá aqui, né, do que é personagem narrativa, né? Ah, tá, o cara que escreveu esse livro aí, né, que tá na referência, aparece inclusive no livro, né, no capítulo 3. Ele é um personagem também, tá? Beleza? E daí vamos à análise da obra, né, aos constituintes, né? Você tem narradores, tá certo? Você tem um narrador principal que vai ser o João Adão, que é o João do patrão, um operário que é acomodado, que é fã do regime, fã do boi Juvenal, que é o cara que vai assumir o poder na Fazenda Modelo. O Chico Buarque vai dizer o seguinte, né? Ele afirma sobre as vozes narrativas. A narrativa arbitrariamente passa a primeira pessoa conforme a focalização que quero dar. Tudo bem? Né? Os bois e vacas pensam e agem como gente, até dirigem automóvel. Né? Tem uma antropomorfização desses bois. Tá legal? Mas enfim, ele tá falando, ó, de repente vai alguém assumir a voz narrativa. Por exemplo, vai ter o diário do Boiabá, vai ter o diário da Aurora e assim por diante. Então as vozes narrativas variam. O narrador principal é esse operário, o João de Adão, o João do patrão.
acomodado, fã do regime, tá? Contra os sindicalistas, os subversivos, tá? Mas a gente vai falar mais sobre isso. O tempo e o espaço são imprecisos, né? É uma fábula, é uma alegoria, mas o espaço é a Fazenda Modelo, tudo se passa ali dentro. São mencionados os lugares, né, com que a fazenda faz fronteira, mas tudo ocorre dentro da Fazenda Modelo. E o tempo, ele é linear. Tá? O tempo da narrativa, começo, meio e fim. Começa com um período antes do Juvenal assumir o poder, aí o Juvenal assume o poder até o final desse período do poder de Juvenal. Mas a gente vai falando isso pra frente. Bom, aí você tem o primeiro capítulo do livro. E aqui eu já quero, então, deixar um intervalozinho aqui de 30 minutos, tá? Cada dá um cortezinho, né? Então vai dar um pausezinho e nós voltamos a falar sobre o enredo do Fazenda Modelo na sequência.